Queridos, a graça e a paz, nós louvamos a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos, mesmo distantes uns dos outros, para que possamos receber a palavra do nosso Deus em nossos corações. Lá no Salmo 19, verso 14, diz: As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então vamos fazer uma oração nesse sentido, suplicando ao nosso Deus que venha derramar suas bênçãos sobre as nossas vidas enquanto meditamos na tua palavra, inspirada pelo Espírito Santo, e que Ele mesmo venha ministrar de forma poderosa as nossas vidas, os teus planos para cada um de nós. Então vamos orar. Pai eterno, Pai bendito, nós te louvamos, ó Pai, engrandecemos ao teu nome por tua infinita misericórdia, pela tua infinita graça, por tudo que o Senhor tem feito por nós, já fez e vai continuar fazendo. Em nome de Jesus, que nesse momento, como disse o salmista no Salmo 19, verso 14, que o nosso falar, que o nosso meditar sejam agradáveis ao Pai diante do Senhor, que o Senhor venha nos abençoar para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Amém. O nosso texto de hoje se encontra em Marcos, no capítulo 6, verso 1 até o 6. Fala de um assunto muito importante para nós, um dos assuntos mais sérios, mais graves, eu posso até afirmar, dos mais terríveis, que devemos estar tratando e ao mesmo tempo absorvendo aquilo que a palavra do nosso Deus ela vem a falar para cada um de nós. Então hoje a gente vai falar um pouco a respeito do desprezo de Jesus, ou seja, o desprezo das pessoas para com Jesus, como é que ele lidou com esse desprezo e como nós mesmos devemos lidar com o desprezo, aprendendo assim com Jesus e, acima de tudo, como é que nós devemos tratar Jesus. O que Jesus quer nos ensinar através dessa história, através desse momento que ele teve ali na sua cidade, ele morou por tanto tempo na cidade de Nazaré. Então vamos à leitura do texto, Marcos 6, do 1 até o 6. Tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: De onde vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é esse o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas, Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: Nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar alguns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. E admirava-se da incredulidade dele. Amados, então a pergunta inicial que nós queremos fazer é essa: você já foi desprezado? O desprezo tem a capacidade de trazer os piores sentimentos da alma. O desprezo nos faz pensar a respeito de nós mesmos de uma forma muito errada. Aquelas pessoas que foram menosprezadas, as pessoas que foram colocadas numa situação que realmente não refletia quem de fato ela era ou aquilo que ela vem a fazer. Isso tem a ver com a nossa baixa autoestima, que muitas pessoas realmente têm mantido nos seus corações, nas suas vidas. Isso tem a ver com sentimentos de mágoa, sentimentos de ressentimento, desejos de vingança, e até mesmo alguns têm atentado contra a vida de outras pessoas, justamente porque foi desprezada. E o texto aqui, como eu falei inicialmente, ela nos fala daquelas pessoas que haviam desprezado Jesus. E isso, queridos, nos faz lembrar da profecia de Isaías, no capítulo 53, no verso 3, quando diz o seguinte: Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso.
Então Jesus já sabia de tudo aquilo que aconteceria na sua vida e ele lidou de tal forma tão maravilhosa, obviamente, diferente da maioria das atitudes normais das pessoas. Isso tudo tem a ver também como nós devemos reagir a isso, de fato, compreendendo quem somos, independente da opinião das outras pessoas, especialmente se estamos em Deus. Esse é um dos maiores privilégios que nós temos. Nós somos assim reconhecidos como filhos de Deus, agraciados por Deus, herdeiros de Deus e amados de Deus desde agora e para todo sempre. Então, duas questões básicas, como nós aqui já falamos no início, nós queremos tratar no decorrer dessa mensagem. Como Jesus reagiu ao desprezo? E agora uma outra questão mais importante de todas tem a ver com a gente, tem a ver com cada um de nós. Como nós mesmos tratamos a Jesus? Quem é Jesus para você? Então nós vemos aqui Jesus na sua caminhada, nas suas andanças, pregando o evangelho em todas as partes, fazendo milagres, realmente querendo mostrar quem ele era como Filho de Deus, o Filho de Deus encarnado, o Messias prometido, como a gente vê e cita a profecia sendo cumprida de Isaías 53, especialmente ali naquele contexto profético, já falando do sacrifício, da morte de Jesus, tudo aquilo que ele viria fazer para levar sobre si o pecado do seu povo escolhido, o pecado do seu povo eleito. Então Jesus, boa parte da sua vida, depois que ele volta com a sua família do Egito, da perseguição de Herodes, o Grande, ao voltar eles passam a morar na cidade de Nazaré, mas nós cremos que no início do seu ministério ele passou a morar na cidade de Cafarnaum. No texto anterior nós vemos a história, pregamos também recentemente, do texto em que tanto uma mulher que padecia de uma enfermidade há 12 anos, hemorrágica, foi curada por Jesus, e a filha do sacerdote, daquele que era um líder da sinagoga, sua filhinha chega a falecer e é ressuscitada por Jesus. Então, logo após esses episódios, o texto aqui nos fala que Jesus ele volta para a sua terra. A cidade de Nazaré ficava ali cerca de 32 quilômetros da cidade de Cafarnaum. E assim ele vai para a sua terra. E o texto nos diz que os apóstolos também foram com ele. A palavra nos mostra que, eu creio que ele passou ali a semana, alguns dias antes de chegar no sábado. Parece que não houve uma aglomeração, procurar as pessoas, como em outros lugares que Jesus passou. E ele resolveu fazer aquilo que é o cotidiano dele mesmo, como aquele que é o Filho de Deus, como aquele que é o nosso exemplo, como aquele que cumpriu toda a lei em nosso lugar. Então Jesus, como era a ordenança do Senhor, foi cultuar a Deus no dia determinado, lá no quarto mandamento, que era no dia de sábado. Então ele foi fazer aquilo que realmente já era comum ele fazer. E ao entrar na sinagoga, o texto nos fala que ele ensinou aquelas pessoas. Então eu queria, já nessa parte introdutória, já partindo já para os pontos, daquilo que a gente quer refletir no dia de hoje, perceber o seguinte, que Jesus ele pregou na sinagoga deles no sábado. Então, para Jesus era bastante comum. No dia oficial de culto, ele ia lá, ia cultuar a Deus, e quando lhe era dada a oportunidade, ele pregava a palavra. E o texto aqui diz que as pessoas se maravilhavam, de tudo aquilo que Jesus fazia. Mas aqui com relação ao dia de sábado, nós já temos uma grande lição para as nossas vidas. Isso aqui nos ensina que nós devemos, aos domingos, ensinar a palavra e buscar aprender a palavra da mesma forma que Jesus fazia. Então essa é a forma bíblica de nós glorificarmos a Deus quando desejamos de todo o coração receber a palavra de Deus em nós. Então é maravilhoso a gente já observar o que esse texto aqui nos fala de Jesus indo ao dia de sábado para cultuar ao Senhor. Mas nós sabemos que agora nós não somos obrigados a guardar o sábado. Desde a época dos apóstolos, os discípulos, nós vemos até mesmo no livro de Atos, no livro de Apocalipse, já falando de um dia chamado Dia do Senhor.
a própria palavra domingo significa do Senhor, vem do latim domini. Então observamos, daí vem que a gente chama de escola dominical, que é a escola dentro do dia do Senhor, ou a escola do Senhor. Então no primeiro dia da semana já virou um hábito, já virou uma prática dos discípulos de Jesus, desde o início, separar esse dia para cultuar a Deus. Há um texto extra-bíblico de Inácio de Antioquia, que foi bispo dessa cidade de Antioquia, ainda no período dos apóstolos. Ele conheceu o apóstolo Paulo, ele foi contemporâneo do apóstolo João, e a palavra do nosso Deus nos fala que, melhor dizendo, um livro dele, uma das cartas que ele escreve, ele deixa bastante claro que agora o dia de adorar a Deus é o domingo. Então nós precisamos guardar o domingo para a adoração ao nosso Deus. Uma outra coisa que observamos aqui nesse texto é que é algo até curioso, porque a palavra aqui nos fala que as pessoas reconheciam as coisas que Jesus fazia, mas não criam em quem ele dizia que era. Não é algo que deve chamar a nossa atenção? Então o texto aqui nos fala que Jesus estava ali no dia de sábado, ensinando na sinagoga. As pessoas estavam maravilhadas com Jesus, chegavam até mesmo a perguntarem uns aos outros, de onde é que vem tudo isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Então as palavras de Jesus causavam um impacto muito grande, eram palavras carregadas de conhecimento, carregadas do sentido mais pleno e mais profundo da Escritura que ele havia acabado de ler, e as explicações e as lições para a vida daquelas pessoas deixavam eles maravilhados. Mas não somente isso, o texto nos diz que eles ficavam maravilhados por causa daquilo que Jesus realizava com as suas mãos. E de fato, em algumas das sinagogas que Jesus passou, seja Nazaré, seja Cafarnaum, ele realizou milagres nesses ambientes de culto e realmente as pessoas ficavam maravilhadas com ele. Então eles ficavam reconhecendo aquilo que Jesus fazia. Mas, como nós aqui dissemos, eles não criam em quem Jesus dizia ser quem era. Ou seja, eles até concordavam com as suas palavras, que elas vinham do alto, eram confirmadas pelos milagres, mas eles não chegaram à conclusão correta sobre quem era Jesus. E eu creio, queridos, se Jesus andasse aqui nesse mundo hoje, falando como Jesus falou e realizando os milagres que ele realizou, eu creio que era natural, pela capacidade que Deus nos deu de raciocinar, de pensar, chegar no mínimo à conclusão que Jesus não era um ser humano igual a qualquer outra pessoa, que tinha algo de especial e sobrenatural e divino na pessoa de Jesus Cristo, na pessoa de Jesus de Nazaré. E isso foi o que Nicodemos chegou a concluir. Nicodemos também era um religioso, um sacerdote, um mestre em Israel, um rabino, e ele pede para se encontrar com Jesus e diz: Rabi, ou seja, mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer tais coisas se não for do alto. Então eu creio que era muito natural as pessoas chegarem à conclusão de quem era Jesus. Era notório, era totalmente diferente de tudo aquilo que eles haviam visto. Né? Mandar parar o vento, ressuscitar pessoas, curar todo tipo de enfermidades, não eram poucas, todas as pessoas eram curadas. Então pessoas cegas passavam a ver. Então aquilo que Jesus fez realmente demonstrava todos os sinais messiânicos, todos os sinais do Messias já registrado no Antigo Testamento. Mas mesmo assim o texto aqui falava que eles não queriam. As pessoas procuravam Jesus, mas na verdade aqui nesse texto específico, lá na cidade de Nazaré, para desacreditar Jesus. Porque é até estranho a sequência do texto, porque fala, de onde é que vem tudo isso? A sabedoria e também aquilo que Jesus realizava pelas suas mãos. Mas no verso 3, o texto aqui nos fala, não é esse o carpinteiro? Filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, as suas irmãs não vivem aqui entre nós? Então nós observamos aqui que as pessoas desacreditaram Jesus.
dizendo, não, esse é o carpinteiro também é aquela pessoa que desenvolvia atividades, né, manuais de construção, talvez não fosse só a questão de trabalhar com a madeira, mas também de edificação de casas, como se fosse um tipo de pedreiro. Então eles estavam aqui colocando isso para, de uma certa forma, desqualificar Jesus. Não é esse o carpinteiro? Ou seja, a gente até aprende muito com relação a aquilo que eles acabavam de dizer. Primeiro, nós vemos a humildade de Jesus em desenvolver uma tarefa que não era desprezada, porque todo trabalho é digno, mas também não era aquela atividade que chamava atenção, que dava honra, que dava glória para as pessoas. Ele estava desenvolvendo atividade comum, como tantas outras pessoas estavam desenvolvendo no campo, cuidando das ovelhas, das plantações, colhendo, plantando, vendendo. Então nós vemos Jesus também desenvolvendo uma tarefa essencial e importante. Mas aqui nós vemos a humildade de Jesus. Nós vemos que Jesus trabalhava. Isso aqui é contra, né, a procrastinação, contra a preguiça, contra aqueles que às vezes acham que não precisam de trabalhar. E uma outra coisa que a gente vê nesse texto é até mesmo com relação aos familiares, que não eram importantes também. Então aqui fala da atividade que Jesus realizava, seguindo assim o exemplo do seu padrasto, José, mas também com relação aos seus irmãos. Não há nenhum destaque especial com relação aos seus parentes. Simplesmente o texto diz, não é esse Jesus, filho de Maria, irmão de José, Tiago e também Simão, e as suas irmãs também não vivem aqui entre nós? Então, em face de tudo isso, nós vemos aqui que, embora eles reconhecessem algumas coisas a respeito de Jesus, mas eles desqualificavam e desprezavam Jesus. Então, como é que Jesus lidou com esse desprezo e incredulidade? Primeira coisa, amados, que nós vemos aqui é que Jesus, ele até justifica ou até mesmo entendia parcialmente a incredulidade deles. No verso 4 diz, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Então ele meio que dá uma justificada para dizer, é até razoavelmente compreensível entender que as pessoas são assim, que elas não dão tanta honra àqueles que já são conhecidos. O Jesus foi praticamente criado lá na cidade de Nazaré, e quando chegou aos 30 anos foi que Jesus começou o seu ministério. Então a familiaridade gerou desprezo. Isso é até compreensível. Por exemplo, no meio da nossa família, se alguém se destaca, às vezes há um pouco de ciúmes ou de inveja com relação a isso, ou nós não damos a devida honra ou devido valor àquela pessoa que por algum motivo, com certeza, às vezes capacidades ou dons dados mesmo pelo Senhor, se destaca, né, desenvolve, cresce no emprego, cresce no aspecto financeiro, e às vezes isso no ambiente familiar traz um pouco de inveja, no ambiente de colegas, às vezes mesmo de classe, de turma, né, uns se destacam mais, outros menos, então às vezes a gente não dá a devida honra e o devido valor. Então isso parcialmente é compreensível e Jesus aqui coloca. Então, uma outra coisa que Jesus nos ensina aqui de como lidar com o desprezo é que apesar do desprezo, Jesus ainda fez o bem a eles. Mesmo sabendo que ele não seria reconhecido por isso, Jesus aqui ainda foi bondoso com aquelas pessoas que eram ingratas e más. Isso também nós aprendemos com Jesus. Nós não devemos pagar na mesma moeda. Com o cristão não deve existir o toma lá da cá. Isso quer dizer que nós não precisamos, às vezes, reagir ou exercer nossos direitos quando realmente forem necessários. Mas a Bíblia fala para nós não pagarmos o mal com o mal. Nós devemos pagar o bem, o mal, melhor dizendo, com o bem. E ainda o texto fala para nós não nos vingarmos com relação a outras pessoas. Fala para nós deixarmos a vingança nas mãos do Senhor. Dá em lugar à vingança. Nós precisamos deixar isso com realmente o nosso Deus. Uma outra coisa que aprendemos aqui com Jesus, diante do desprezo, é que ele não pôde realizar ali nenhum milagre. Na verdade, o texto aqui no verso 5 diz, não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes impondo-lhe as mãos. Então, mesmo diante do desprezo, da incredulidade daquelas pessoas,
Jesus ainda fez alguma coisa, ou seja, demonstrou bondade, como nós vimos no segundo ponto aqui. Então, ele não realizou, na verdade, milagres como ele realizou em outros. Que a gente pode perceber aqui que as pessoas mesmo, talvez até pelo conhecimento já prévio de Jesus, muitos conheciam só pela fama, mas aqui em Nazaré as pessoas conheciam de conviver com Jesus, de encomendar os serviços de Jesus. E aqui a Bíblia aqui nos fala que talvez eles não estivessem procurando justamente por causa disso. Então é uma expressão até um pouco estranha esse verso 5. Como se a incredulidade deles, ou seja, prendessem, atassem as mãos do nosso Senhor Jesus, que é o Deus Todo-Poderoso. Mas nós sabemos, de acordo com outros textos, que é importante a fé. A Bíblia mesmo nos fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Em Tiago, no capítulo 1, fala para a gente pedir com fé, em nada duvidando. Então a fé, né, e a certeza, e a convicção, na hora que a gente for pedir, nós formos fazer as nossas orações, é de suma importância. Uma outra lição que tiramos aqui é que Jesus ficou admirado com a incredulidade deles. Então, ao observar, por exemplo, os evangelhos, nós não vemos assim com muita clareza ou com muita facilidade Jesus se admirando de alguma coisa. Somente através de duas coisas Jesus ficava admirado. Eram a fé dos gentios, ou seja, a fé daquelas pessoas que não faziam parte do povo de Deus. Nós vemos um centurião romano pedindo para que Jesus fosse, nós dizendo, nem fosse a casa dele, mas que através apenas de uma palavra o seu servo fosse curado na sua casa. Ele falou, não precisa ir na minha casa. Jesus realmente ficou admirado. Ele falou que não encontrou tal fé no meio do seu próprio povo, que era o povo de Israel. Uma mulher sírio-fenícia, que nós vemos também aqui próximos ao nosso texto lido de hoje, ela pede, ela fala, não, mas Jesus não queria dar uma bênção ali naquele momento, realizar a cura da sua filha. Mas a mulher insiste, mesmo Jesus dizendo, não é digno, né, dar os pães dos filhos para os cachorrinhos. Então uma palavra, né, aparentemente difícil de digerir. Mas a mulher falou, não tem problema. As migalhas que caem da mesa, os cachorrinhos comem. Porque Jesus, na verdade, veio em primeiro lugar, naquele momento do seu ministério, para o povo de Israel. E a Bíblia aqui, ali nos fala que a mulher ela insiste e Jesus realiza um milagre por causa da fé daquela mulher. Então, nós vemos aqui que Jesus ficou admirado com a incredulidade dos judeus. Então, ele ficou admirado basicamente com duas coisas, com a fé dos gentios, que não eram judeus, e com a incredulidade do seu próprio povo. Lá em João, no capítulo 1, verso 11, diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então, foi uma realidade que a gente vê já naquilo que a gente chama do prólogo, da introdução do Evangelho do João. E no decorrer do Evangelho a gente vai ver essa rejeição muito profunda, principalmente dos religiosos, da liderança religiosa do povo de Israel. E a quinta lição que nós observamos aqui nesse texto é que Jesus continuou pregando a palavra. Então, como eu disse no início, às vezes o desprezo rouba o melhor de nós, roubam as nossas iniciativas, faz nós duvidarmos das nossas capacidades, faz a gente repensar se estamos fazendo a coisa certa ou não. Às vezes até mesmo nós que somos crentes, às vezes nós pregamos para uma pessoa e ela não aceita, pregamos no contexto da nossa família, mas a Bíblia nos fala que a nossa tarefa é pregar o Evangelho. A conversão, a salvação das pessoas não é da nossa alçada. A nossa obrigação, o nosso dever, o nosso chamado é pregar. Quem vai convencer, quem vai converter, quem vai fazer a pessoa nascer de novo, ser uma nova criatura, é através do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que faz essa obra. Então nós precisamos pregar. Então o que aconteceu aqui, ainda na continuidade do verso 5?
aqui o texto aqui nos fala que Jesus ele ficou escandalizado com a incredulidade deles. E isso nos ensina algo muito importante. Ainda no verso 6, melhor dizendo. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Então Jesus foi rejeitado na sua cidade, vamos assim dizer, natal. Obviamente que ele nasceu em Belém, mas viveu como se fosse alguém de Nazaré, por isso foi chamado Jesus Nazareno. Mas ele não desanimou por causa desse fato. Ele foi pregar em outro lugar. Então, se alguém despreza a pregação de um evangelho aqui, nós vamos pegar outro evangelho ali a outras pessoas. Então, nós não podemos desanimar de pregar o evangelho. E aqui, queridos, finalizando, eu queria trazer uma aplicação muito importante para nós, que eu creio que é o centro do nosso texto. A grande questão do nosso texto, que é o tema da nossa mensagem, o grande pecado. Qual é o grande pecado? O grande pecado é a incredulidade. Às vezes eu sei que os pecados individuais, eles servem para nos condenar. As práticas pecaminosas, pequenas, grandes, consideradas pequenas ou não, ou horríveis, terríveis, monstruosas, tudo isso são práticas, mas realmente que desagrada a Deus, óbvio, mas o que realmente faz as pessoas irem para o inferno é justamente a incredulidade. Então, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós? A maioria das pessoas, principalmente naquilo que a gente chama do Ocidente, da Europa e também da América, nós somos brasileiros, nascemos num contexto de um país católico, que hoje se torna cada vez mais evangélico, pelo menos em termos percentuais. A maioria das pessoas que vivem no nosso país são consideradas cristãs, e isso é importante a gente enfatizar. É bom por um lado, mas também é ruim por outro, justamente por causa da familiaridade com Jesus, com rituais religiosos, com as práticas de ir à igreja. Às vezes faz com que as pessoas confundam e não venham entender plenamente o que é a verdadeira fé em Jesus. Então, muitas pessoas até estão familiarizadas com Jesus, mas estão fatalmente perdidas. Estão fatalmente longe de Deus. Por que a gente fala isso a respeito da incredulidade? Porque a incredulidade é o pecado imperdoável. Como eu citei aqui dos pecados, se arrependermos verdadeiramente dos nossos pecados e acreditarmos em Jesus, Deus ele perdoa os nossos pecados e nós somos salvos por causa do sangue de Jesus, que nos purifica todo qualquer pecado. Então não basta simplesmente reconhecer que a Bíblia tem ensinamentos que nos edificam, que é bom para nós. Nós vemos aqui as pessoas na sinagoga de Nazaré reconhecendo, ele é sábio, ele é maravilhoso nos milagres que ele realiza. Mas isso não adiantou nada, porque a fé, ela deve ser uma fé prática, ela deve ser uma fé que não fique somente na boca. Eu citei Isaías no começo do desprezo de Jesus, mas Jesus também cita um texto a respeito daquilo que as pessoas muitas vezes falam a respeito de Deus, ou procedem com relação a Deus. Jesus cita Isaías naquele texto que diz o seguinte: as pessoas honram-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então é isso que as pessoas falam, tem o nome de Deus, fala de Deus, mas na verdade, na prática, eles não estão honrando e glorificando a Deus de fato com todo o seu coração, com toda a sua vida. Então muita gente crê naquilo que a gente chama de a fé miraculosa. Então as pessoas creem nos milagres. Aqui em Goiás, tem uma determinada cidade aqui, que vinham pessoas de vários lugares do mundo, porque ele era considerado um curador, um milagreiro, que curava, fazia cirurgias espirituais. Você vai lá na cidade, os locais estão lá escritos em inglês, em outros idiomas, tinha isso pelo menos, não sei como é que está hoje, depois
do desenrolar de alguns fatos recentes, mas as pessoas vinham. Então elas acreditavam, ela não quer saber de onde é que vinha a cura, ela queria ir lá receber a bênção. Assim também em algumas igrejas evangélicas, as pessoas estão querendo ir lá para receber a cura, ou algum benefício material, físico, espiritual, relacional, seja qual for o benefício. Então é uma fé miraculosa, é uma fé nos milagres, mas isso não é a mesma coisa da fé bíblica, da fé daquilo que a palavra de Deus realmente ela nos fala, que é a fé genuína. A fé genuína é aquela que nos faz compreender a nossa natureza pecaminosa, o nosso estado deplorável, o nosso estado de estarmos debaixo do juízo de Deus, o nosso estado de morte espiritual. Por natureza nós somos mortos espirituais. Podemos até estar vivos e realizando grandes coisas nesse mundo, mas se nós não fomos ainda salvos por Jesus, se ainda não reconhecemos a nossa situação, essa situação a qual eu descrevi, de pecado, né, de já nascer em pecado, como Davi fala no Salmo 51, em pecado me concebeu minha mãe. Não foi que a mãe cometeu pecado ao se relacionar com o esposo, não. Sexo no casamento é bênção, é ordenação de Deus. Mas o pecado é por causa da natureza que vem sendo transmitida desde Adão e Eva a todos nós que venhamos a existir nesse mundo. Então somos pecadores. Não há nada que nós venhamos a fazer que nos capacite a sermos salvos ou venha a pagar pelos nossos pecados. Então a primeira atitude que nós devemos ter diante de Deus é nos arrependermos dos nossos pecados. Realmente somos pecadores. E a segunda atitude imediata é reconhecer que Jesus é o único Salvador, que Jesus é aquele que realmente pagou na cruz pelos nossos pecados, que através do seu sangue nós agora podemos chegar até Deus. E a pergunta que eu quero deixar aqui para finalizarmos é a seguinte: você crê assim? Ou na prática você despreza a Jesus como aqueles de Nazaré? Vamos orar nesse instante, pensando nessa realidade da nossa vida, né, de que tipo de fé nós temos em Jesus, que tipo de compreensão nós temos a respeito dele, se nós estamos amando ele todo o nosso coração, com toda a nossa vida, ou estamos desprezando, que às vezes não é simplesmente com os lábios, como muitas pessoas fazem, mas é de fato lá dentro do nosso coração. E vamos aproveitar também para intercedermos e assim suplicarmos a bênção, né, geral do Senhor sobre cada uma das nossas necessidades. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós rogamos a Tua bênção, nós louvamos ao Teu nome, nós agradecemos por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito e também por tudo que o Senhor há de fazer por nós. Porque a Tua palavra nos fala para não andarmos ansiosos de coisa alguma, porque o Senhor tem cuidado da nossa vida. Antes que a palavra saia da nossa boca, o Senhor já a conhece toda. O Senhor conhece nosso coração, conhece a nossa vida. Como a Bíblia mesmo nos fala, o Senhor é nosso pastor, o Senhor nos faz repousar em pastos verdejantes. É o Senhor que nos leva para as águas, ó Deus, de que refrigeram o nosso coração. A bondade do Senhor está conosco. A misericórdia do Senhor acompanha cada um de nós todos os dias da nossa vida. Ó Deus, que de fato, Pai, em nome de Jesus, nós possamos Te amar, receber, não ficar apenas maravilhados com aquilo que o Senhor fala, nem faz, mas, acima de tudo, por aquilo que o Senhor é, que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador, que é o Filho de Deus, que é aquele que é o maravilhoso Salvador das nossas vidas. Queremos também, ó Pai, em nome de Jesus, suplicar pelas necessidades, ó Deus, de todos aqueles que estão nos ouvindo nesse instante. O Senhor venha visitar, ó Deus, a cada um, venha guardar os seus corações, venha guardar as suas mentes, ó Deus, venha dar a sabedoria, venha dar a direção, ó Pai Santo, nas decisões, naquilo que deve fazer, ó Deus, nos momentos difíceis, às vezes de aperto, nesse momento difícil pelo qual o mundo passa, que o nosso país também passa, que alguns estão diminuindo a sua renda, estão perdendo seus empregos, que eles venham, ó Pai, se acalmar diante do Senhor, que o Senhor há de suprir, que venham a ter paciência, às vezes na retomada dos seus negócios, ó Deus, daquilo que eles fazem, que isso pode ser apenas questões de meses,
ó Deus, de pouco tempo, que essa realidade estará mudando, voltando à normalidade, ou até mesmo prosperando ainda mais. Pai, em nome de Jesus, vem visitar as nossas vidas, vem visitar os nossos corações, que o Senhor venha, ó Deus, falar continuamente a cada um, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Deus assim o abençoe, que Deus assim a abençoe.